A paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada, graças a Deus. Chegou o momento do ensino semanal, manancial, nesta oportunidade, amém, em nome de Jesus. E hoje nós vamos ler 1 Samuel, o capítulo 25, versículo 3, depois o 38, amém, querido. O nosso tema hoje, Deus olha o coração da pessoa. Bendito seja Deus. E eu quero ler aqui com vocês o versículo 3. Chamava-se o homem Nabal e a sua mulher chamava-se Abigail. E era a mulher sensata e formosa. O homem, porém, era duro, maligno nas suas ações. E era da casa de Caleb. Passando os 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Amado do Senhor, exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. Abigail, uma mulher virtuosa, a mulher que temia a Deus. Nabal, seu esposo, um homem rico de uma linhagem abençoada, que era da mesma linhagem de Caleb. Caleb é da linhagem da tribo de Judá. Pode ver que a tribo de Judá, né, irmãos, é uma tribo abençoada, onde dessa tribo veio o Messias, veio Jesus. E veja que nessa tribo tinha esse homem, né, por nome Nabal, homem maligno. Que coisa, né, irmãos? Amado, diz que esse homem era muito rico, muito rico. Se você ler aqui o versículo 3 por diante, você vai ver a Bíblia falando da riqueza desse homem. Então pode ver que riqueza não tem nada a ver com bondade, né? Tem homem maligno aí que é muito rico, como Nabal. Meu amado, quem pensa que riqueza é bondade, que a riqueza tem riqueza porque o cara é bom, porque o cara agrada a Deus, e não é. Entende, irmãos? Veja a natureza desse Nabal aqui. Cara maligno, cara mau e era muito rico. E casado com uma mulher fora de sério, né? Se você olhar para o testemunho, para a vida da que a Abigail fez, não tinha nada a ver essa mulher com este homem. Mas essa mulher, né, era casada com esse homem maligno, com esse homem mau. E Deus, ele observava, pode ver aqui que Deus observava a vida do Nabal e a vida da Abigail. Interessante, amado, que Deus ficou em silêncio todo o tempo, né? A Bíblia que fala que o Nabal, ele era muito duro. O coração de Nabal era um coração endurecido. Quantas pessoas que têm o seu esposo que tem um coração endurecido, amado? E é bom você orar para Deus salvar ele, porque o final de uma pessoa que tem um coração endurecido não é muito bom, né? Pode ver que Nabal não viveu muito tempo na terra, Deus o matou ele. Então, a dureza do coração afasta o homem de Deus cada vez mais. Se teu marido, minha irmã, se a tua esposa, meu irmão, tem um coração duro, é melhor você pagar o preço, orar e jejuar a favor dela para ver salvação, para ver o trabalhar de Deus, porque Deus observa isso. Se você vê o final da vida desse Nabal aí, veja aí que ele não viveu muito tempo, não. Você pode ver que Deus o matou. O próprio Deus matou ele. Você pode observar aqui, no finalzinho, né? O versículo 38 diz que Deus feriu Nabal. E não demorou muito tempo, não. Então veja que o coração endurecido, irmão, leva a pessoa, querido, leva a pessoa num grau de
de desobediência terrível e muitas vezes Deus punha essa pessoa, como puniu Nabal, a dores do coração. Veja que a sua esposa Abigail, creio que, oh glória, aquele homem era tão abençoado e aconteceu o que aconteceu com Abigail, com Nabal por causa da Abigail. Abigail era uma mulher temente a Deus. Nabal, mesmo sendo de uma tribo do Judá, ele é um homem nessa condição. Querido amado, nós temos que cuidar da nossa vida, do nosso coração. Interceder pela nossa família, para que Deus assim possa completar a obra na vida da nossa família. É preciso que você, possa assim procurar uma forma dessa pessoa conhecer o amor de Deus, porque o futuro não é bom, amado. Olhando para a história de Nabal aqui, você vê que o futuro não foi bom para Nabal. O homem com toda a riqueza, mas o tempo de vida dele foi curto. A Bíblia fala que Nabal era maligno. Primeiro ele era duro, segundo ele era maligno. A palavra maligno, irmão, é o contrário da bondade. Não havia bondade em Nabal. A história diz que Davi e seu exército de 600 estava no deserto e sabia que Nabal estava ali podando as suas ovelhas no Monte Carmelo, naquela região ali. E diz a história que Deus observava tudo aquilo, observava Davi. E Davi, o seu exército estava com fome, com sede. E Davi, ele chamou 10 mancebos e mandou ir à casa de Nabal, pedir uma ajuda, alimento para o seu exército. Claro, Nabal, ele tinha condições de sustentar muitas pessoas, pois o homem era muito rico. Pode ver, você vai ver aqui na história, querido, que Nabal, ele fazia sempre festa de comes e bebes, e o homem poderia muito bem ajudar Davi. Veja, querido, querida, meu amado, quando nós temos condições de ajudar alguém, abençoar alguém, e nós não abençoamos. Quando nós temos condições de abençoar alguém, amado, necessitamos, você está precisando, e nós não abençoamos, amado. Deus está observando nossa atitude. Amado, quando nós temos condições de abençoar e não abençoamos, nós deixamos de ser bondosos e tornamos uma pessoa maligna como Nabal. Pois Nabal, ele tinha condições de abençoar Davi. Por causa do mal no coração de Nabal, por ser um homem mau no seu coração, ele recusou alimentar Davi e seu exército. Pode ver que ele não recebeu, ele não recebeu, amado. Ele não recebeu bem os mancebos, ele não ajudou, ele disse que não ia ajudar. Deus observava tudo aquilo, o comportamento do maligno Nabal. Veja, amado, que Deus olha o coração da pessoa. Veja o estado do coração de Nabal. O coração de Nabal era um coração de dureza, o coração de Nabal era um coração maligno. E Deus observava tudo isso. Querido, pela história aqui, quando Nabal, você vai ler aqui, quando você lê a leitura do capítulo do capítulo 25, do versículo 3 por diante, você vai encontrar que Nabal, ele diz: quem é Davi? Olha, irmão, que coisa terrível.
Nabal aqui demonstrou a ingratidão, um homem ingrato. Um homem que não teme a Deus, ele é ingrato. Muitas vezes tem crente ingrato, irmão. Tem crente ingrato, tem crente que você ajuda ele, ajuda ela, está sempre do lado dele, dela, orando, pagando preço, jejuando. Mas quando está bem, demonstra sua ingratidão. Demonstra sua ingratidão. Nabal era um homem que não temia Deus. Ele era próximo e abençoado por causa de Abigail. Deus abençoava aquele homem, aquela família, por causa da Abigail. Do coração da Abigail, não o coração do Nabal. Coração de Abigail era um coração que reconhecia o Deus de Israel, o mesmo Deus de Davi. Mas Nabal era ingrato. Nabal ele diz: quem é este Davi? Eu não conheço. Como que eu vou ajudar alguém que eu não conheço? Não sei de onde que ele venha. Olha a ingratidão no coração deste homem, amado Senhor. Você sabia, amado? Veja, se você olhar aqui e observar na leitura, você vê que os mancebos de Nabal foi até Abigail e disse para Abigail, Davi e o seu exército sempre cuidou de nós no deserto. Porque os pastores de Nabal levavam as ovelhas para alimentar onde tinha alimento. E quem defendia os mancebos de Nabal era o exército de Davi. Veja aqui a ingratidão, meu amado, deste homem. O homem disse que não conhecia Davi, não sabia de onde que ele vinha. Se o exército de Davi protegia o rebanho de Nabal. Nós precisamos expulsar, meu amado, o espírito da ingratidão no nosso coração. Se alguém tem um coração ingrato, precisa expulsar esse espírito de ingratidão. Para o seu tempo na terra não ser curto. As bênçãos que você recebeu não sejam roubadas. Ei, querido, é necessário. Expulsa o espírito de Nabal. Expulsa o espírito de Nabal, o espírito da dureza do coração. O espírito de Nabal, que é o espírito do maligno. O espírito do coração de Nabal é o espírito de gratidão, querido. Precisamos expulsar da nossa vida, do nosso meio, do nosso coração. Não tem o coração de Nabal, mas tem um coração segundo o coração da Abigail, sua esposa. Eu não sei se você está entendendo. O Nabal era muito ingrato, irmão. É como certas pessoas, irmãos, que Deus faz, Deus opera, Deus usa o irmão, a irmã, para interceder, para ser intercessor, para pagar o preço, para aconselhar. Mas a pessoa se comporta com seu comportamento, um comportamento de ingratidão. Os mancebos, os pastores de Nabal, chegou até Abigail e disse assim: o nosso patrão, o nosso amo, ele é o filho de Belial. Você sabe o que é Belial, irmão? E Belial é toda aquilo que é maligno. Tudo aquilo que não tenha nada a ver com Deus. Que chama-se filho de Belial. É como o filho de Satanás. E veja que a qualidade do filho de Belial está aqui na vida de Nabal. Se você olhar para a vida de Nabal, olhar para o seu coração, você vê a qualidade, irmãos, de um filho de Belial, uma filha de Belial. É o comportamento do coração do Nabal. Quando nós se comportamos assim, amado, nós estamos demonstrando que nós não somos filhos de Deus. Nós estamos demonstrando que nós somos filhos ou a irmã filha de Belial. Porque Nabal era filho de Belial. Nabal, ele era da tribo de Judá.
da mesma tribo de Calebe. Mas Nabal era filho de Belial, o seu comportamento, o seu coração. Porque era um coração duro, um coração maligno, um coração ingrato. Um coração sem misericórdia. Deus está falando conosco. Deus está nos advertindo através da sua palavra. E o fim de Nabal não foi bom, amado. O versículo 38 diz que passando uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. 10 dias após que ele negou ajudar Davi e seu exército. Matar a fome de Davi e o seu exército. 10 dias depois, naquele mesmo mês, Deus feriu Nabal. Veja que o juiz contra Nabal, meu irmão, foi rápido demais. Foi logo em seguida. Quantos crentes, amado, têm morrido espiritualmente por causa do seu coração? Quantos? E quantos crentes que Deus tem honrado por causa do coração que é temente a Deus? Nós precisamos mudar depressa, querido. Precisamos ter um coração segundo o coração de Abigail, não o coração de Nabal. Será que o nosso coração, irmão, está igualmente o coração de Nabal? Ou o nosso coração está igualmente o coração de Abigail? Através do seu comportamento. Através do nosso comportamento. Qual é as tuas atitudes, as tuas decisões? Demonstra a condição que está o teu coração. Coração que não quer pagar mais preço. Coração que não quer mais jejuar. Coração que não quer mais interceder. Coração que não quer mais, não quer ajudar. Coração que não é mais um coração de bondade. Não há mais bondade nesse coração. Mas Deus, aquele que tudo pode, oh glória, Ele pode mudar essa situação. Ele pode mudar essa condição. Ele pode transformar. Ele está pronto para transformar. Ele está pronto para mudar este coração. Oh, aleluia. Levanta a tua mão direita para o céu, amado. Dá lugar à presença do Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo está visitando o teu coração. O Senhor Espírito Santo está mudando a sua história, a sua mente. Que você possa ter um entendimento, igualmente o entendimento da Abigail, não o entendimento de Nabal. Que teu comportamento, amado, pode ser o comportamento que teve a Abigail, não o comportamento do Nabal. E Deus mudará a tua história. Eu creio, querido. Eu creio que algo novo está chegando, um novo tempo está chegando. Um novo tempo, amado, eu creio. Eu creio que Deus está trabalhando, amado. Eu creio que Deus está preparando. Eu creio que Deus está sustentando, assim como Deus sustentava Davi no deserto com seu exército. Assim como Davi fugia de Saul, estava no deserto, fugindo de Saul, Deus cuidava de Davi e do seu exército. Da mesma forma, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida da nossa família. Eu não sei se você está compreendendo, querido. Deus olha o teu coração, Deus olha o coração da pessoa, Deus olha o coração da nossa família, Deus olha o coração da sua igreja. Eu não sei por que você não é renovado com o Espírito Santo. Eu não sei por que você não fala línguas. Eu não sei por que você não é renovado com o Espírito Santo. Eu não sei por que você não ganha alma. Eu não sei por que você não traz almas para a casa de Deus, para conhecer o Deus que você serve. Nós não podemos ser como Nabal, querido. Precisamos ser como Abigail.
A mulher tinha virtude. Que as virtudes de Abigail possam estar em nossas vidas. Mas as virtudes malignas de Nabal, nós podemos expulsar. Que saia da nossa vida, que saia do nosso meio, em nome de Jesus. Se você crê, levanta a mão aí. Se você crê, aleluia, adora a Deus, exalta o nome dEle, bendiz o nome dEle, amado. Você não vai morrer como Nabal, você vai viver, mas o coração precisa ser mudado. Nosso coração precisa ser transformado. Há um tempo de restauração chegando. Só está falando comigo aqui que tempo de restauração está chegando em vida de pessoas que vão ouvir essa mensagem. Eu vou repetir. Tempo de renovação estão chegando para a vida de pessoas que vão ouvir esta mensagem e vão crer. Somente aqueles que creem, querido. Mudará somente aqueles que creem. E eu creio. Eu creio que coisas grandes e maravilhosas da parte de Deus está vindo. Eu creio no tempo novo, no tempo de transformação, de mudança, de prosperidade. Oh, aleluia. Aleluia, encha a tua igreja, Senhor, da tua glória. Encha nossas vidas, Senhor, da tua glória. Encha nossas vidas, Senhor, da tua unção, Senhor. Precisamos ser cheios da tua unção. Precisamos ser cheios da tua glória, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Glorifica a Deus aí, amado. Aleluia, sinta a presença do Senhor. Deus está restaurando vidas, aleluia. Há um tempo novo. Há um tempo de transformação, um tempo de mudança. Sim, há um tempo novo. Há uma manifestação de glória em nosso meio, em nossa vida. Na vida do amado, da amada. Você que crê, abra sua boca e adora a Deus. Adora, adora, adora. Seja visitado pela graça. Da mesma forma, irmãos, o comportamento de Abigail trouxe paz para o seu lar. Porque se Davi chegasse até a casa de Abigail, a casa de Nabal, Davi e seu exército ia destruir a Nabal e todos daquela casa, até as crianças. Porque Davi estava irado, amado. Mas Deus levantou Abigail. Eu vejo Abigail aqui, amado, como o Espírito de Deus, como o Espírito de Deus, para poder trazer consolo, paz, para poder trazer ali, irmãos, aleluia, trazer ali, amado, uma mudança. Pode ver que o comportamento de Abigail foi mesmo um dos, mostrando o comportamento, quando, da mesma forma que o Espírito Santo faz. Quando a pessoa passa por uma situação difícil, o Espírito de Deus vem, e ali, meu amado, ele traz consolo, traz paz. Então, nós vemos o comportamento de Abigail, trazendo ali, meu amado, aleluia, trazendo ali a paz, irmãos, para que viesse ter paz no seu lar, para que o seu lar não fosse destruição. Veja que o ministério de Abigail ali foi um ministério como o ministério do Espírito de Deus. Aleluia. Pode ver que Abigail trouxe presentes. A Bíblia fala que Abigail trouxe 5 carneiros assados. Trouxe alimento para Davi, se inclinou, preparou o ambiente, colocando os mancebos na frente com os presentes, preparou o ambiente. Ela se humilhou, se colocou, preparou o ambiente. Querido, quem faz isso é o Espírito de Deus. Ele muda situações.
Aleluia. Deixa que o Espírito Santo visita aí. Deixa que o Espírito Santo, a destruição não chegaria na casa de Nabal por causa de Abigail. Aleluia. O ministério, o comportamento de Abigail como o ministério, o comportamento do Espírito de Deus. Ele chega para trazer paz, consolo, soluções. Um tempo novo chegando. Deus está no controle da situação. Há momento novo. Não olha para as perdas. Não chora para as pernas. O Senhor está dizendo assim, continua em frente. Continua em frente, amado. Deus falou muito comigo ontem, ali na reunião de pastores, usando o pregador. Deus disse para que eu não viesse olhar para as perdas, que eu não viesse chorar mais pelas perdas, e nem buscar as perdas, mas continuasse. Da mesma forma eu estou dizendo para você, não olha para as perdas, não chora pelas perdas, porque eu estou ministrando uma mensagem, aleluia, mostrando o coração de um homem por nome Nabal e o coração de uma mulher por nome Abigail, que ela, aleluia, viu que ia haver perdas no seu lar. Ela foi lá, aleluia, e buscou o perdão de Davi, perdão do seu exército e o perdão do seu Deus, do Deus de Davi. Aleluia. Oh, meu querido, meu amado, aprenda a palavra de Deus, seja restaurado neste dia, seja mudado os teus pensamentos, a tua mente, para de sofrer, para de chorar pelas perdas, não vai atrás das perdas, não, continua aí em frente. Poderia Abigail se esconder com o comportamento do seu esposo, pelo comportamento do seu esposo, poderia ela se esconder, deixar o mal chegar na sua casa. Mas ela não permitiu, irmãos, que o mal chegasse na sua casa, porque na sua casa tinha pessoas inocentes, tinha criança, tinha família, pessoas inocentes, porque, aleluia, Nabal ele era rico, então ele tinha muitas pessoas morando com ele, que eram seus empregados, tinha filhos, crianças. E ela intercedeu. Ela intercedeu. Aleluia. Ela foi a intercessora. Que você também intercede pela tua família, amado. Você, irmão, intercede pela sua família. Você, irmã, intercede para a sua família. Até quando que você vai fazer só aquilo que você quer? Aquilo que você quer, você diz sim. Aquilo que você não quer, você diz não. Mesmo que seja bom para você e agrada a Deus, você diz não. Porque não foi agradável a você. Se fosse agradável a você, você aceitaria, mas não foi agradável a você. Mesmo que seja agradável a Deus, mas a você não é, você diz não. E vivo com não. Tem pessoas que têm um não na sua vida. Tem pessoas que andam com não dentro de si. Sabe por quê que você não é mais abençoado ou abençoada? Porque vive um não dentro de você. Um não para tudo. Mas para as coisas de Deus você precisa dizer sim, meu irmão. Você precisa pagar preço, se esforçar. Ou você acha que é só você que tem problema? Não, não é só você, não. Mas você precisa dizer sim para as coisas de Deus. Você precisa se esforçar mais. Abigail poderia desistir, se esconder e deixar a destruição chegar no seu lar. Matar para o seu esposo, para aqueles que estavam ali. Mas não, mas tinha pessoas inocentes ali. Abigail, ela intercedeu, ela foi para interceder. Ela foi para pagar o preço, meu irmão. E nós precisamos mesmo, amado, pagar o preço, se esforçar. Aleluia, porque Deus está observando tudo, irmão.
Deus está observando tudo, como está nos observando agora. Receba essa palavra e seja abençoado e abençoada em nome de Jesus. Medite nisso e receba no teu coração e guarde em nome de Jesus e pratique.